que colocou a nossa Bahia como o terceiro estado brasileiro com o maior registro de acidentes de consumo. Mas o que é isso, Adriana Oliveira? Bom dia. Muito bom dia. E acidente de consumo envolvendo principalmente, sabe o quê? O fogão. É quando você segue todas as regras do que está lá no manual e ainda assim o equipamento, no caso, por exemplo, o fogão, acaba provocando um acidente. Outra situação que acontece muito é você compra, por exemplo, um salgadinho e aí quando você vai e abre o pacote, lá tem dentro, por exemplo, borracha misturado com o salgadinho. Tudo isso é caracterizado como acidente de consumo. Quer saber mais detalhes e o que você deve fazer? Então não sai daí, eu volto já já. Obrigado, Adriana Oliveira. Acidente de consumo, então, assunto para ela daqui a pouquinho. Pois é, Ricardo, para entender direitinho o que é acidente de consumo, a gente vai ver agora a reportagem de Wanderson Nascimento, que também acompanhou duas baianas que foram vítimas de acidente de consumo. Essa hora da manhã tem muita gente se preparando para começar o dia, tomando banho, arrumando as crianças, mudando de roupa, com a TV ligada no Jornal da Manhã e olha, na cozinha, com a água no fogão para fazer o cafezinho de agora de manhã. Mas sabia que você pode estar correndo risco de ter um acidente de consumo? Sabe o que é não? Vou te explicar agora. Acidente de consumo é quando um produto ou serviço é usado da forma correta e mesmo assim provoca danos ao consumidor. Foi o que aconteceu com Milene, bem antes da gravidez. Ela estava na cozinha fritando batata quando a panela com óleo quente virou. Foi assim, eu estava fritando e aí de repente a panela prendeu, assim. Só que a cozinha era menor e aí ela caiu e espirrou no chão, do chão para cá. E sujou a lateral da cozinha e espirrou nas minhas pernas. Você não tocou na panela? Não toquei na panela. Milene teve queimaduras de primeiro e segundo grau. Os acidentes de consumo são mais comuns do que a gente imagina. E a Bahia aparece na terceira colocação em número de ocorrências, de acordo com dados divulgados pelo Inmetro. Infelizmente, os acidentes de consumo se tornaram uma epidemia silenciosa que diariamente acomete consumidores na utilização de produtos e serviços. Muitos desses acreditam que foram vítimas do azar ou da fatalidade. Órgãos públicos estão investigando para verificar a responsabilidade de fabricantes e fornecedores de serviços nessas realidades. Ano passado, acidentes com fogões lideraram o número de ocorrências. Em seguida, aparece a escada doméstica. Logo depois, acidentes com fósforo, pneu e colchão. Segundo o coordenador da rede de consumo seguro, as consequências desse tipo de acidente podem ser graves. Nós temos um caso de uma criança que sofreu um processo de paralisia após a ingestão acidental de uma parte de um brinquedo que se soltou durante o ato da brincadeira. Ela comeu um pedaço do brinquedo. Então, um desse pedaço desse brinquedo se soltou, ela ingeriu e gerou a paralisia no corpo dessa criança. Bruna passou por um outro tipo de acidente de consumo. Ela comprou uma pipoca doce numa barraquinha no bairro onde mora, lá na Mata Escura. Dentro do pacote, além da pipoca, também encontrou pedaços de borracha. Eu entrei em contato com a empresa, falei com a assistente que me atendeu. Ela informou que mandaria um representante vir buscar o material, né? E traria como um presente, né? Um pedido de desculpas, alguns produtos deles para poder conhecer. Mas já tem mais de 15 dias isso e ainda ninguém entrou em contato comigo. O registro dessa ocorrência pode ser realizado pelo site do Inmetro, do Ibametro aqui na Bahia, como também através dos canais do PROCON, da CODECON, do Ibametro e da Vigilância Sanitária, bem como também presencialmente na Defensoria Pública ou no Ministério Público. E nós estamos ao vivo aqui na CODECON, que fica na Rua Chile, a Coordenadoria de Defesa do Consumidor. O atendimento aqui, ele é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Alexandre Lopes é diretor da CODECON. A gente viu o relato agora de uma das vítimas, a Bruna, por exemplo. Ela disse que entrou em contato com a empresa porque ela achou pedaços de borracha dentro do pacote de salgadinho. E que a empresa informou que enviaria um funcionário com outros produtos para que conhecessem, como um pedido de desculpa. Qual deve ser a postura do consumidor no momento em que acontece uma situação como essa?
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Taíque. Bom dia a todos e a todas. O consumidor, na verdade, a princípio, é importante que faça uma diferenciação entre o que seria vício e defeito do produto. Isso é o que, tecnicamente, a gente pode estar fazendo a distinção, que vício, exemplificadamente, seria quando o consumidor compra uma televisão, chega em casa, ele simplesmente não funciona. O defeito é inerente ao próprio produto. O defeito, por sua vez, é quando o consumidor adquire a mesma televisão, vai ligar e essa televisão explode, afetando a integridade física do consumidor. Veja que o problema não é só do produto, em si afetando a integridade física do consumidor. Diante de hipótese de defeito do produto, é importante que o consumidor ele se cerque de todos os meios possíveis, guarde todas as provas que estão ali ao seu alcance, para que aí ele possa procurar os órgãos de defesa do consumidor, a delegacia do consumidor e até o próprio Poder Judiciário para estar sendo reparado integralmente aí pelos danos que sofreu, seja dano material, moral, inclusive danos estéticos quando acontecem eventuais queimaduras, né, com cicatrizes permanentes, perda de algum membro. Então, o consumidor, diante do princípio que é consagrado pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, garante a reparação integral. A Bruna, por exemplo, ela disse que um funcionário iria até a casa dela, foi informada assim pela empresa, para pegar justamente o material lá, o saco do salgadinho que estava com a borracha. Ela deve entregar esse material ou ela deve guardar como elemento de prova? Como deve ser a postura do consumidor? Procurar o CODECON é suficiente? Também é importante que procure a delegacia? É importante que o consumidor procure, se não houve nenhum dano efetivamente físico da integridade física do consumidor, ele administrativamente, junto com o fornecedor, ele pode estar resolvendo o problema. Nesse caso dos salgadinhos, ele pode estar substituindo, lhe entregando um novo produto, não há nenhum problema, inclusive isso é uma das previsões do Código de Defesa do Consumidor, mas se, no entanto, aquele produto que foi adquirido ou até mesmo o serviço afetou a sua integridade física, é importante que o consumidor ele se resguarde juntando todas as provas, eventuais perícias, eles podem estar, inclusive, de pronto, procurando a delegacia do consumidor, no qual tem amparato suficiente para estar fazendo eventuais perícias ali da sua integridade que foi afetada e, se resguardando disso, buscar os órgãos de defesa do consumidor, da onde vai estar aí intermediando e garantindo ao consumidor que ele seja integralmente reparado, ou, de última instância, aí realmente procurar o judiciário, onde aí efetivamente ele pode ter garantido aí a sua reparação. Que foi o caso da Milênio, por exemplo, que ainda está em tratamento, processo de cicatrização, vítima das queimaduras. Ricardo, você tem uma pergunta? Isso, eu tenho uma dúvida, Adriana, que é a seguinte: algumas empresas, elas pedem que a pessoa, o consumidor, envie aquele produto com defeito para a sede dessa empresa via SEDEX. Essa é uma prática que deve ser realmente obedecida pelo consumidor ou não? Ricardo está falando que uma questão recorrente é quando muitas vezes a orientação que a empresa dá quando o consumidor entra em contato é de que ela envia aquele material via SEDEX para a empresa. Esse deve ser um comportamento do consumidor? Sim, é importante que, se não houve nenhum tipo de prejuízo à integridade física do consumidor, essas atitudes dos fornecedores é justamente no intuito de estar aí reparando qualquer dano, né? No caso aí o dano material, no qual o consumidor perdeu o produto em si, no qual tinha algum tipo de material estranho, que realmente integrava ali a qualidade do produto. Mas se afetou a sua integridade física, é importante que o consumidor realmente guarde essa prova, né? Procure os meios aí como a delegacia do consumidor para fazer eventual perícia ou até mesmo utilizá-la no Poder Judiciário para estar lá no Judiciário garantido um contraditório, fazendo a perícia e aí, se for o caso, resguardando a sua reparação integral. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que a CODECON fica na Rua Chile, o horário de atendimento aqui é de 8 da manhã às 5 da tarde, isso de segunda a sexta. É com você, Ricardo. Obrigado, Adriana, e também ao nosso entrevistado. Quero seguir aqui ainda falando sobre direito do consumidor, porque você se recorda, nós mostramos aqui na segunda-feira, aqui mesmo no Jornal da Manhã, uma reportagem do nosso colega José Raimundo, que foi exibida no Fantástico do domingo sobre golpe.